A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Nós estamos hoje no 113º dia do devocional. A leitura de hoje é Josué 3 e 4, Salmo 64 e Romanos 15, do 1 ao 16. Nós vamos estudar aqui, nós vamos dar uma passeada do 1 ao 13, ok? Paulo, no capítulo 14, Paulo chama a atenção de como deve ser o comportamento daquele crente que se julga forte em relação aos fracos. Paulo, quando estava falando sobre isso, ele estava falando para a igreja, ele não estava falando do comportamento do crente em relação ao mundano. Não, ele estava falando do comportamento do crente que se acha mais forte, mais conhecedor da palavra, em relação àquele que está chegando agora, que ainda não tem o conhecimento que o que se julga forte tem. E o que nos torna cristãos fortes? É exatamente isso que a gente está fazendo. É o estudo da palavra diário, é exercer mesmo esse hábito todos os dias de ler a palavra, orar e buscar essa intimidade com o Senhor. Isso que nos fortalece. Amém? E Paulo aqui, ele se coloca como um crente forte, não para se gabar, não para desfazer daqueles que ele está dizendo que, se colocando como crente fraco. Ele se coloca como forte, mas ao mesmo tempo ele se coloca como exemplo a ser seguido por nós. Então vamos lá. E qual que deve ser o comportamento daquele crente que se julga forte em relação ao fraco? Ele diz assim, em primeiro lugar, nós precisamos agradar os irmãos e não a nós mesmos. Então, servir a Cristo é, em primeiro lugar, agradar os irmãos e não a nós mesmos. Porque o amor, ele não visa os próprios interesses, mas ele busca o interesse do próximo. Paulo foi um grande exemplo disso. Paulo viveu para mostrar a força do Evangelho, que a força do Evangelho está em viver para o outro e não para si mesmo. Paulo é um grande exemplo disso. Então vamos ver o que Paulo diz lá em Romanos 15, do 1 ao 4. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. O conhecimento e a maturidade espiritual dos crentes fortes não deve levá-los à arrogância e ao desprezo dos fracos. Antes, eles devem suportar suas debilidades. A força de um deve compensar a fragilidade do outro. E aqueles que se julgam fortes acham que os fracos é que precisam suportá-los como fortes. E a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que nós que nos julgamos fortes, que aquele que se julga forte é que deve compensar a fragilidade do outro e ser exemplo para que ele queira se fortalecer. E não é porque ele é forte, porque ele é melhor. Ele é forte porque busca na palavra, porque quer aprender. Então ele precisa ser exemplo. E o maior exemplo disso é Jesus, né? Porque Jesus era forte em tudo, mas ele se esvaziou de si mesmo e se colocou como injúria para que nós pudéssemos hoje ter acesso à palavra de Deus e a viver uma vida digna, com o Senhor, no Evangelho. Então nós precisamos seguir todo esse tempo, seguir o exemplo de Cristo, que em momento nenhum desprezou aqueles que eram mais fracos, mas ele se fez injúria pelos fracos. E Cristo acolhe todos, tanto fraco quanto forte. Mas a posição, a transformação precisa vir de nós. Amém? Em segundo lugar, adorando a Deus em espírito de unidade. No Romanos 15, 5 e 6 diz, ora, o Deus da paciência, da consolação, vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordantemente e a uma só voz glorifiqueis a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. A unidade de sentimento, ela é algo que vem de Deus, não é algo que vem de nós mesmos.
E essa unidade agrada a Deus. O culto que agrada a Deus é aquele que glorifica a Deus e que parte em uma igreja de corações unidos. E em terceiro lugar, acolhendo uns aos outros, como Cristo nos acolheu. E esse versículo é o que eu quero deixar para que a gente medite nele. Nós temos aqui, portanto, acolhei-vos uns aos outros, como Cristo também nos acolheu, para a glória de Deus. Aqui nós temos uma ordem, um exemplo e uma motivação. Paulo aqui dá uma ordem. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como Cristo também nos acolheu. Esse é o exemplo. E qual que é a motivação para que nós possamos acolher uns aos outros? Para a glória de Deus. Então, tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que vamos fazer ou que nós já fizemos em relação como corpo de Cristo, precisa ser para a glória de Deus. E o acolher os irmãos é para a glória de Deus. E o grande exemplo que Paulo deixa aqui é que Cristo fez isso. Então, que nós possamos, todos os dias, pensar nessa palavra, né? Em Romanos 15, 7, no que Paulo diz. Acolher uns aos outros como Cristo nos acolheu. E para quê? Para a glória de Deus. Nós precisamos viver um evangelho que seja para o outro e não para mim mesmo, porque é isso que agrada a Deus. Que o Senhor possa te abençoar, que você continue buscando esse crescimento no Senhor, mas que tudo isso seja para a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.